Boa noite, tudo bom? Tudo bom com vocês? A gente está aqui mais uma vez nessa live, conversando sobre criatividade. A gente separou esse perfil aqui no Instagram para falar só sobre criatividade. Deixa eu dar aqui uma melhoradinha aqui no meu enquadramento aqui para você me ver melhor. Beleza? E a gente está aqui nessa série de lives aqui toda semana, de segunda-feira e às quartas-feiras, para a gente estar conversando sobre alguns temas, alguns tópicos que são essenciais para que você realmente se sinta mais criativo. Por quê? Porque o mercado exige da gente, de nós arquitetos, mais criatividade. Quanto mais criativo, com certeza você será mais procurado. E as pessoas precisam saber que você é criativo. As pessoas precisam entender que você é um arquiteto criativo, que você tem boas soluções, que tem boas ideias. Mas a realidade é que muitos arquitetos, muitos estudantes de arquitetura saem para o mercado com insegurança em criar, porque acham que elas não conseguem criar, ou as suas criações elas são ruins, ou acham que as pessoas vão rir da sua criação ou coisa do tipo, né? E eu entendo isso porque eu sou professor universitário, eu lido diretamente com esses alunos e entendo perfeitamente a insegurança deles, até porque a academia, infelizmente, ela não ensina tudo, né? Ela não ensina realmente como você tem que agir, como você tem que se comportar nessa selva do mercado da arquitetura. E aí o que acontece? Nós tivemos a ideia então de fazer esse perfil justamente para oferecer para você, né, algumas lives, alguns bate-papos que vão te ajudar a ser cada vez mais criativo. Porque a bandeira que eu sempre levanto é que a criatividade ela realmente faz total diferença na vida profissional do arquiteto. Eu estou há 10 anos no mercado e percebo muito bem quando os meus clientes eles elogiam o meu projeto e eles compreendem ali perfeitamente o porquê de terem me contratado. Tem uma frase que eu costumo até ouvir demais, né? E até nessa mudança, né, da marca do nosso escritório, a gente estabeleceu essa frase como uma frase até um pouco que publicitária, né? A gente entendeu que as pessoas, quando elas olham soluções que nós apresentamos para elas, elas costumeiramente falam assim: nossa, Ayrton, eu nunca teria pensado nisso. E sabe, isso é música para os meus ouvidos, entende? Porque isso é muito bom. Aquilo ali, naquele momento, a gente entende e compreende perfeitamente. Deixa eu só aqui, clicar aqui no... A gente entende ali perfeitamente como valeu a pena para essa pessoa ter me contratado, ter me chamado para fazer o espaço dela, para projetar o espaço dela. E existe uma discussão muito forte na academia em entender, né? Aí se dividem as opiniões das pessoas em entender qual é o produto da arquitetura. É o projeto desenhado, é o desenho ou é a edificação pronta, né? Então, tem muita gente que discute sobre isso, compreende versões, né, e autores debatem sobre essa situação, mas a grande verdade é que alguns arquitetos eles conseguem deixar a sua digital no mundo. E eu quero reunir vocês aqui nesse perfil, vocês que querem deixar sua digital forte, não apenas com grandes imagens 3D belíssimas, né, produzidas no Photoshop, mas realmente isso tem o seu valor, não estou dizendo que não tem. Mas eu quero que você realmente deixe a sua digital no mundo, no espaço geográfico, no urbano, na cidade, no seu bairro, entende? Esse é o grande legado que você como arquiteto pode deixar na sua cidade, no seu entorno, no lugar. E para isso acontecer, você realmente vai precisar entender que pensar um pouquinho fora da caixa vai te ajudar a se tornar um arquiteto destacado. E é esse o desejo que a gente quer para você. E começando a live de hoje, né, vocês devem estar curiosos, né, em saber, Ayrton, mas que pilares são esses, né, que tu tá falando de pilares aí, os pilares que
que vão nos ajudar a entender o processo criativo, como é que esses 5 pilares me ajudam a ter bons insights, né? E quando a gente fala de insight, a gente pensa assim, nossa, um arquiteto ele tem insights o tempo todo. Muita gente acha assim, insight é aquele cara que tem aquela ideia assim, ninguém tá conseguindo achar solução nenhuma para aquele problema ali, e aquele cara de repente ele, eu tenho essa ideia vai solucionar o nosso problema. Sabe aquele gênio, né? Aquela coisa do desenho animado, dos filmes, que a gente observa que o cara tá ali concentrado, de repente ele tem uma ideia ali. Mas o que é insight? A gente tem que entender primeiro o que é insight. E muita gente pensa que o insight ele vem do nada, ele vem de repente, que é uma ideia que vem assim do zero, e de repente o cara tem aquela ideia ali brilhante, que resolve o problema da humanidade, né? Todo mundo imagina que o insight é isso. Mas olha, vamos com calma, vamos entender primeiro o que é um insight. Eu trouxe aqui algumas frases que nos ajudam a tentar compreender um pouquinho do conceito do que é isso aí, para depois a gente ir para os 5 pilares, para nós irmos para os 5 pilares. Tá bom? Vamos organizar aqui nossa live desse jeito aqui para a gente entender aqui, um método certinho, como é que a gente vai chegar nesses finalmente e entender depois de hoje como é que esses 5 pilares vão te ajudar, né? Eles vão te ajudar a ter bons insights. Eu não digo só um não, eu estou dizendo vários. Você pode ter vários insights, ou seja, várias boas ideias. Porque você, estudante de arquitetura, entende que a nossa profissão ela exige criatividade. Então, Ayrton, mas como é que eu faço isso, Ayrton? Como é que eu consigo ter vários insights para o mesmo problema? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Se você seguir o que eu estou falando aqui na live hoje, você com certeza vai empoderar ainda mais a sua mente para que você seja mais criativo nos seus projetos. E isso pode trazer mais lucro para você. Isso vai te trazer mais clientes. Isso é certeza. É certeza. Porque os clientes eles buscam, lógico, além de um profissional bem posicionado no mercado, um profissional que tenha valores dos seus serviços competitivos, né? Tudo isso aí é extremamente essencial, mas o que vale no final é a criatividade, é o que tu deixou na tua obra, é como ficou o teu projeto depois da obra concluída que eu falo, tá bom? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é um insight. O insight nada mais é do que uma clareza. Você teve uma clareza súbita para uma solução. Você estava concentrado naquele problema ali, em um problema. E olha só a palavra, concentrado. Você estava concentrado em busca de uma solução para um problema. Então você está mastigando, você está exercitando, você está deixando estressado a sua mente. A sua mente está estressada no bom sentido da palavra e até no mau sentido mesmo, porque às vezes quando a gente não acha a solução, eu pelo menos fico estressado tentando entender e compreender aquilo ali. Mas é um momento de clareza súbita, é um estalo de uma ideia que pode te ajudar a solucionar um problema arquitetônico, um problema de obra, uma fachada. Nossa, várias vezes eu já me peguei com uma planta baixa belíssima, mas eu não estava acertando na fachada. Sabe, quando você faz um projeto e você pensa assim, ainda não é isso. Antes mesmo de apresentar para o cliente, né? Você não quer nem mostrar para o cliente ainda, porque você não tem ainda a segurança de mostrar para ele, de defender aquela ideia. Então, enquanto você mesmo, o autor do projeto, não compra aquela ideia, você não quer mostrar para o cliente ainda, né? Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Mas isso é constante. Então, enquanto você não acredita naquela ideia, você ainda não é isso. Mas aí, de repente, você tem um estalo de alguma coisa, de um elemento, de uma cor, de uma combinação. E aí você chega numa solução que vai sair do teu subconsciente. Olha só, sai do teu subconsciente e vem para o consciente. Mas por que, Ayrton? Por que vem do subconsciente e vai para o consciente? Eu vou já explicar por que isso acontece. Então aquela solução, aquela forma que você passou a ver
aquela solução do problema, você na verdade passa por uma transformação mental. E isso te leva às vezes até para outras possibilidades. Possibilidades essas que podem te levar para soluções inclusive mais bonitas, com outros valores. Outras pessoas ou outro público pode de fato te atender aquilo ali, entender a tua ideia, entende? Então olha só como eu estou te falando. Você quando se debruça diante de um trabalho que você quer solucionar, um projeto que você quer solucionar, o que acontece? A tua mente, ela, em algum momento, e geralmente é no momento em que você está mais relaxado, você vai ter uma ideia que pode solucionar o seu problema. Então isso é um insight. Então veja bem, o insight ele não vem de uma hora para outra. O insight ele vem a partir do momento em que você se concentra para resolver, para dar forma, para dar uma visão, para dar uma clareza em uma ideia que vai solucionar alguma coisa, né? Eu estou sempre colocando aqui, né, problemas, né? Ayrton, a criatividade é solucionar problemas. É problemas sim, mas nem sempre é o problema no sentido ruim da palavra, tá? Mas é uma demanda. Existe uma demanda ali em que você precisa, como arquiteto, você precisa trazer, através de um desenho, através de uma representação gráfica, a solução para aquilo ali. Compreende? Então tudo certo, né? Agora todo mundo entendeu o que é insight. Agora vamos tentar entender o seguinte. Quando você faz relações de pensamentos, num determinado momento, essas relações, elas começam a fazer sentido na tua mente. Então, no momento em que você está debruçado, buscando uma solução para alguma coisa, para alguma demanda, você passa do seu inconsciente para o consciente, como eu falei para vocês, porque você tem várias coisas armazenadas ali e que o teu cérebro está tentando captar alguma coisa que tem ali no teu inconsciente para fazer sentido para você. Ou seja, ele quer pegar alguma coisa que você já viu ou que você já experimentou para trazer para o teu consciente e te dar esse estalo e dizer para você mesmo: essa é uma ideia que pode funcionar. Então quando tu traz do inconsciente para o consciente, essa situação de insight pode te trazer boas soluções. Mas isso se deve, como eu falei, porque o teu inconsciente, ele tem um banco enorme de possíveis soluções para aquilo ali. Então você vai rearranjar aquilo ali. É o que o autor George Killer, no livro A Arte e Ciência da Criatividade, ele define muito bem a criatividade da seguinte maneira. Olha como isso faz sentido, né? A criatividade consiste em rearranjar o que sabemos a fim de achar o que não sabemos. Interessante isso aí, né? Por quê? Porque tu tá buscando coisas, tu tá rearranjando aquilo que em um momento tu ouviu, em um momento tu cheirou, tu ouviu, tu viu, tu desenhou, fotografou, ou seja, de alguma maneira isso tá lá no teu cérebro. E aí em algum momento do teu trabalho, em algum momento da tua atividade, aquilo ali vai vir para o teu consciente novamente, dizendo para você, a tua mente dizendo para você mesmo: olha, Ayrton, essa é uma ideia que vai funcionar, pode funcionar para esse problema aqui. É o que muitos arquitetos, né, eles chamam de banco de inspirações, que é um assunto para uma outra live que eu vou ensinar para você como é que você monta um poderoso banco de informações que vai te fazer ter uma mente criativa infinita. Isso eu vou falar na quarta-feira agora, tá? Quarta-feira agora, nesse mesmo horário aqui, né? Não vou dizer bate-canal, porque essa piada é mó sem graça, né? Mas aqui nesse perfil a gente vai conversar quarta-feira agora sobre como tu montar esse poderoso banco de ideias. E como isso vai funcionar na prática para você e vai te dar mais poder criativo e, consequentemente, mais clientes. Entende? Então, o Killer, ele definiu muito bem: a criatividade consiste em rearranjar o que sabemos a fim de achar o que não sabemos. Ou seja, é um rearranjo inédito que você pode trazer para uma realidade projetual
e que vai te dar uma solução que nunca antes foi usada. Porque nós temos infinitas combinações que podem ser feitas. Infinitas. Só que o que acontece é a tecla que eu tenho batido aqui. As nossas academias estão formando arquitetos de Pinterest. E nada contra o Pinterest. O Pinterest é um excelente site, né? Um excelente local virtual em que você pode pegar várias inspirações, inclusive inspirações muito boas. Mas a grande questão é que muitos arquitetos estão saindo da academia fazendo as mesmas coisas. E nós não estamos vendo um arquiteto com uma digital diferente no mercado. E se você está buscando isso, presta atenção nas lives que eu tenho apresentado para você, porque isso vai te levar a caminhos interessantes, que vão te levar para caminhos diferentes. Você vai ser um pontinho fora da curva, se você colocar em prática tudo aquilo que a gente está colocando aqui. Beleza? Ayrton, mas chega de enrolar, vamos agora falar dos pilares. Que pilares são esses, Ayrton? Que 5 pilares são esses que me ajudam a ter bons insights? Já que o insight ele não vem de qualquer jeito, eu já entendi isso aí, eu já vi que ele não vem de qualquer jeito, ele precisa ser alimentado, a minha mente precisa ser alimentada para que eu tenha esses insights. Mas como é que eu faço isso? Vamos lá. O primeiro pilar, quando você está com uma demanda na sua frente, eu estou aqui, chegou um projeto para mim, o cliente com perfil X, é o cliente AB, mora C e D também lá nessa casa, eu estou com uma demanda aqui, vamos lá. Como é que isso acontece? O que acontece para eu começar a ter os meus insights aqui na hora de projetar? Você também que é estudante de arquitetura e que todo semestre é colocado para você uma demanda, né? Uma demanda para você resolver. Então vamos entender também, isso aqui também pode te ajudar bastante, né? Para você compreender como é que isso aí pode funcionar. Mas vamos lá. Você está com uma demanda. Qual é o primeiro pilar? Ou seja, como é que eu começo? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos? O que eu tenho que entender? Eu vou dar 5 pilares para você. Não precisa você seguir essa ordem, mas é interessante que você compreenda o passo a passo. Que ele não é sistemático, tá? Eu não estou dizendo aqui, passo 1, passo 2, passo 3 ou passo 4. Mas são 5 aspectos que você tem que levar em consideração no momento em que você começa a alimentar a sua criação. Belezinha? Então vamos lá. O primeiro pilar é compreender. Ayrton, o que é compreender? Compreender é você entender, assimilar, é você dominar o problema. Meu amigo, se você não entender o problema, você não vai conseguir chegar numa solução criativa, porque a tua criação não vai servir para nada, porque você não entendeu o problema. Entende? Então, compreender o problema é o primeiro grande passo para você chegar numa solução criativa. Porque eu posso fazer uma casa linda, mas se não está atendendo o problema, se eu não compreendi o problema, não vai adiantar de nada. Se não vai atender aquilo ali. Então eu preciso de compreensão, eu preciso de intelectualmente entender, ler, ter a leitura correta do que está acontecendo na minha frente para eu poder sim, assim buscar uma solução criativa. Então o primeiro pilar, não esqueça, anota aí, o primeiro pilar é compreensão, compreender o problema que está diante de você. Ficha? Anotou aí? Vamos lá para o segundo pilar. O segundo pilar, ele já começa a ficar um pouquinho diferente. É você relacionar. Ayrton, o que tu quer dizer com relacionar? Relacionar é quando tu busca na tua mente possíveis soluções ou coisas que você já viu, tá? No seu passado, óbvio, né? Que você viu ali no seu passado e que você começa a pegar algumas coisas e trazer uma relação para aquilo que está inédito na sua frente. Porque cada problema, cada demanda é inédito, porque as pessoas são diferentes, então você precisa de uma solução inédita. Mas você vai relacionar problemas parecidos com aquele que está na sua frente, para você então começar a criar uma teia de possibilidades.
Entendeu? Então o primeiro, vamos lá, é o quê? Compreender. O segundo, você agora vai começar a relacionar. Relacionar possíveis soluções para aquilo ali. Tranquilo? O terceiro agora é ordenar. O que é ordenar? Vamos entender o seguinte aqui, ó. Ordenar no sentido de você começar a crivar aquilo que você está relacionando. Como é que é isso, Ayrton? Vamos tentar entender uma coisa aqui para vocês, ó. Por exemplo, eu estou fazendo uma casa, digamos que eu esteja fazendo uma casa e tem um dormitório, normal. Mas existem tipos de dormitório? Existem. Existe o dormitório de hospital, existe o dormitório de hotel, existe o dormitório de motel, existe dormitório residencial. Olha, 4. Mas eu vou começar agora o que? Ordenar na minha mente o que é aquilo ali que está na minha frente e vou agora selecionar o que pode me ajudar e o que não pode. Ou seja, se eu estou fazendo uma casa, eu vou precisar ordenar na minha mente que ele vai crivar agora só as minhas experiências em relação ao quê? Ao dormitório residencial. O hospitalar, o hoteleiro, não me interessa. Porque não é a demanda. Entende? Então eu começo agora a organizar o meu pensamento, né? E isso vai começar a dar sentido às informações que eu vou começar a colocar, a pautar, né? Colocar em pauta aquilo ali para poder eu começar a desenvolver um desenho, um projeto criativo. O quarto pilar para você você vai começar a customizar aquele espaço diante de tudo isso que você começou a pensar, para aí sim começar a estabelecer parâmetros, e esses parâmetros vão fazer aquilo ali que tu está projetando funcionar. Então vamos lá. Um exemplo muito prático que eu vou compartilhar com vocês aqui. Tem muita gente que me chama para projetar, digamos, uma cozinha. E me mostra uma foto aí, eu quero minha cozinha aqui, ó, com essa ilha enorme, uma ilha linda. E as fotos são belíssimas, a pessoa tem um bom gosto perfeito. Mas quando eu percebo o que tem naquela cozinha e olho para a cozinha do meu cliente, eu vejo não tem espaço para aquilo ali. Ainda mais quando é apartamento, né? É um problema que realmente nós enfrentamos, né? O apartamento ele realmente nos desafia o tempo todo, né? Mas vamos lá. O que acontece? No momento em que eu estabeleço parâmetros para alguma coisa funcionar, eu vou dar possibilidade para que aquela ideia funcione na prática, que depois de construído, aquilo ali realmente vai acontecer de fato, de uma forma a levar em consideração várias coisas, que é o que a gente vai falar aqui agora. Tá? Mas primeiro eu preciso fazer aquele espaço funcionar, eu preciso entender, olha só, eu compreendi o problema, relacionei algumas coisas que estavam na minha cabeça, ordenei e crivei aquilo que eu estava querendo desenvolver para agora começar a configurar, ou seja, eu dei um design, comecei a dar um design para aquilo ali, para que aquilo ali realmente funcione e eu preveja o funcionamento, as pessoas ali dentro, levando em consideração várias coisas, que é o quinto pilar. O quinto pilar é significar. E aqui é que é a separação das crianças dos adultos. Na arquitetura é bem aqui. Porque quando tu significa, tu está atribuindo valores semânticos para aquele espaço. Entenda, por exemplo, quando você pergunta para um arquiteto de renome, um arquiteto renomado, por exemplo, eu sempre coloco o Oscar Niemeyer como pauta aqui nas minhas lives, você pergunta para ele por que ele fez a Catedral de Brasília daquele jeito. E você percebe que é uma catedral diferente, ele tem a configuração assim, né, com vários pilares assim, e você tem uma visão de dentro, para quem teve essa experiência, você tem uma visão de dentro da catedral para o céu, e ele deu esse significado, essa semântica para a arquitetura dele, dizendo que ele queria que os fiéis
ali ao adentrar naquele espaço, que eles pudessem ter um vislumbre do infinito, que seria o que ele deu significado a Deus para isso aí. Olha a beleza do que ele pensou, ou seja, o significado que ele deu para aquilo ali. Você entende? Então, quando você cria um conceito forte dentro do significado do teu projeto, isso te dá destaque. Isso te leva a outros patamares na arquitetura. As pessoas vão começar a te observar de um jeito diferente quando você cria alguma coisa em que dá sentido para aquilo ali. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa live de hoje. Espero que você tenha anotado tudo, que você tenha entendido um pouquinho o que é um insight, você tenha entendido um pouquinho sobre o conceito de criatividade de George Killer e como ele nos ajudou a colocar em prática aí esses 5 pilares que eu tenho certeza que vão ajudar você na criação do seu projeto, tá bom? Então eu espero que vocês tenham uma boa noite, tá? E quarta-feira dessa semana, na verdade, semana que vem não, quarta-feira dessa semana, eu espero vocês aqui às 8 horas para a gente conversar mais um pouco sobre outro assunto relacionado à criatividade na arquitetura, tá bom, gente? Valeu, boa noite, até mais, tchau!